Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar do CBGPL, um webinar do Esquenta do CBGPL, evento que vai acontecer na próxima semana aqui no Rio de Janeiro. É o Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança. Essa edição esse ano vai ser no Rio, acontecendo no Hotel Prod, e nós temos aqui a grata notícia de que todos os ingressos foram esgotados, mas seguimos com a nossa sequência de webinar, né? Hoje com o Ricardo, e espero que vocês tenham conseguido comprar o ingresso de vocês, tá? Caso não tenham conseguido esse ano, já garantam na sequência do ano que vem. Para iniciar o nosso webinar, antes de passar a voz aí para o Ricardo, eu queria falar um pouco com vocês sobre o PMI, né? Perguntar se vocês já conhecem o PMI, já acessaram as redes. Caso não conheçam, aqui tem o nosso QR Code para que vocês possam acessar o Facebook. Nós estamos no Facebook, Instagram e LinkedIn. Então, nos siga para ter sempre informações sobre conteúdos de relevantes, eventos, cursos. Então, aproveitem a oportunidade para nos seguir. E, além disso, falar um pouquinho desse instituto que está presente em boa parte do mundo, né? É uma das maiores instituições e referências de gerenciamento de projetos, que tem mais de 2,9 milhões de profissionais em quase todo o mundo. Tem um guia de gerenciamento de projeto amplamente reconhecido no mercado nacional e internacional e diversas certificações reconhecidas também pelo mercado. No mundo, nós temos um pouco mais de 300 capítulos, no Brasil são 15, tá? Filiados, nós temos mais de 600 mil no mundo e mais de 10 mil no Brasil. Então, nós contamos hoje com mais de 10 mil voluntários que faz essa instituição rodar, acontecer e contribuir, né, com todo o mercado, com a comunidade de projetos, com assuntos que são de extrema relevância, tá? E eu queria aproveitar para convidar vocês que ainda não são filiados ou que não são voluntários, que venham fazer parte desse time de sucesso. Aqui eu trouxe também alguns números do CBGPL, né? Que é um evento para mais de 600 participantes, onde nós vamos ter a apresentação da premiação do melhor projeto, melhor PMO do ano. Teremos diversas palestras com 4 keynotes, né? 2 no primeiro dia, 2 no segundo dia, e vários painéis e palestras e workshops, né? Para a gente conseguir interagir bastante. É um momento de fazer muito network, ter acesso a diversos assuntos muito relevantes e que são comentados no mercado nacional quanto internacional, então vai ser uma ótima oportunidade. Como eu disse, hoje o nosso webinar, o nosso encontro é com o Ricardo, né? O Ricardo é uma pessoa super engajada no PMI, onde é voluntário, atuante não só no Rio de Janeiro, no projeto, mas também no PMI do Paraná. E aí, eu quero agradecer muito, Ricardo, a sua presença hoje, a disponibilidade de estar aqui junto com a gente. Espero que a gente possa aproveitar todo o conhecimento que você tem para compartilhar. Seja muito bem-vindo e a palavra está com você. Boa noite, pessoal. E aí, tudo certo? Tudo bem com vocês? Espero que essa noite seja repleta de muito conhecimento, que a gente possa trocar muitas informações, muito conteúdo relevante e muitas reflexões hoje, nessa noite, com muita informação. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Já estão vendo Enquanto o aqui minha tela? Ricardo vai compartilhando, só deixar um recado para vocês. Ao longo aqui do nosso encontro, a gente vai interagindo com vocês pelo chat. Então, assim, fiquem à vontade para fazer perguntas. A gente vai interrompendo conforme for possível o Ricardo. E no final também tem um espaço aberto aí para perguntas, tá ok, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Então, sem mais delongas, né, vamos começar aqui a nossa palestra, falando sobre além das máquinas, não é? Fortalecendo, então, o nosso papel como seres humanos nessa era que estamos vivendo, cheia de IAs, e como tudo isso, né, funciona dentro da nossa economia de projetos, né? Então, esse é o nosso tema da noite. Então, mas também fazendo uma prévia e apresentação minha também. Então, como a Évila me apresentou, sou Ricardo Vieira, né, sou voluntário no PMI,
né? Trabalho tanto no PMI PMI Rio de Janeiro quanto no PMI do Paraná, né? Aqui trabalho com a área de relações institucionais e no horário comercial, vamos dizer assim, estou atualmente como consultor em gerenciamento de projetos na Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, conduzindo projetos de tecnologia da informação e gestão de pessoas dentro de um programa maior chamado de Profisco, né, uma linha de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E nas horas vagas também gosto de trabalhar na área educacional e estou fazendo um doutorado. E essa nossa apresentação faz parte dessa minha pesquisa de doutorado, entendendo um pouquinho mais sobre o processo de tomada de decisão, principalmente o processo de tomada de decisão intuitivo. Então, vamos discutir um pouquinho desse contexto? Vamos lá? Então, começamos ali com uma retrospectiva, falando de uma evolução da inteligência artificial, né? Então, esse conceito começou a ser discutido a partir da década de 50 com o famoso teste de Turing, né, onde Alan Turing, né, acredito que muitos de vocês tenham ouvido falar sobre ele através do filme chamado Jogo da Imitação, onde ele apresenta algo que aconteceu dentro da Segunda Guerra Mundial, né, e ficou muito marcante, né, dentro de um contexto global. Para nós que somos da área da computação, né, então a minha formação é em computação, sou formado em ciência da computação, então para nós ele já era um grande ícone, né, dentro da nossa história, e aquele filme também apresentou a importância que ele teve não só para a área da computação, como toda a humanidade. E na década de 50, ele escreve esse artigo, né, Computer Machine and Intelligence, onde descreve o famoso teste de Turing, né, onde ele apresenta um modelo hipotético de teste, onde você tem que conversar com uma possível máquina e você não visualiza quem está do outro lado. E essa pessoa que está agindo como avaliador tem que julgar se aquele a qual ele está conversando é uma máquina ou é um ser humano. Então, quem conseguia passar por esse teste, né, até então indicava-se que existia um alto grau de inteligência artificial envolvida nessa programação. Na sequência, em 1966, nós tivemos um dos primeiros programas com esse conceito de inteligência artificial capaz de simular uma conversa desenvolvida no MIT. Esse programa foi chamado de ELISA, né? E hoje existem alguns sistemas, né, alguns programas que trabalham com esse conceito da ELISA, porque do ponto de vista nosso, hoje, né, a ELISA e os conceitos que envolviam essa essa característica de chatbot hoje já são muito triviais, né? E aqui abre um parêntese, é muito interessante como o conceito de inteligência foi evoluindo ao longo do tempo, né? Então, se evoluiu esse conceito do que se considera como inteligência. Talvez, se Alan Turing vivesse no nosso período contemporâneo, talvez o teste dele seria diferente, porque a percepção de inteligência é outra, né? Evoluindo aqui no nosso, na nossa nosso caminho cronológico, né? Nós tivemos em 1997 algo também de grande relevância, que foi o Deep Blue, que foi um computador desenvolvido, né? Um computador desenvolvido pela IBM, um supercomputador na época, né? Capaz de jogar xadrez em alto nível e que ganhou, né, o campeão de xadrez daquela época, que era o Garry Kasparov. Então, isso ficou muito relevante, né, dentro de toda essa trajetória.
Outro item muito marcante foi em 2017, nós tivemos o artigo, né, publicado sobre a tal da arquitetura de Transformer. Essa arquitetura, esse modelo de processamento de linguagem natural que foi desenvolvido pelos pesquisadores da Google foi o conceito teórico que deu origem a tudo que nós conhecemos hoje, que está revolucionando, que a gente, né, fica ouvindo falar em tudo quanto é lugar, né, que é o tal do modelo da arquitetura Transformer. E em 2020, usando exatamente esse modelo, claro que outros refinados, e tem toda a característica da OpenAI, né? Tem surge em 2020 o GPT-3, que é um modelo de linguagem baseado em transformadores com 175 bilhões de parâmetros, né? Então, é aí que começou toda essa nossa jornada contemporânea. E nesse período, né, de 2020 para cá, tivemos várias notícias sobre IAs que sempre nos incomodavam, né, de certa forma. Algumas de forma nos geravam certos sentimentos. Alguns de forma muito positiva, como os benefícios da IA e vários benefícios que estão sendo divulgados no setor da saúde, por exemplo, né, até a proposta do Elon Musk da tecnologia de inteligência artificial dele propõe a capacidade, apresenta, né, em notícias recentes, a possibilidade de voltar à visão de pessoas que perderam sua visão. Nesse momento da tecnologia, eles dizem que a pessoa iria visualizar o mundo como um pixel art, né? Como se fosse aqueles jogos de computadores de 8 bits, mas a evolução tecnológica ela é considerável, então em bem pouco tempo essa visão pode talvez ser melhor até do que a nossa. A capacidade dessas pessoas conseguirem dar zoom, alcançarem uma visão muito maior do que a nossa. Então, né, as possibilidades são grandes. Mas, em contraponto a isso, nós vimos várias notícias de impactos às profissões, né, ao redor do mundo, né, a substituição dessas profissões, né, e como que isso está se dando. E outros riscos que estão mais evidentes ainda e que estão dentro da esfera da legalidade e que, né, a nossa estrutura burocrática ainda não é capaz de dar uma demanda em tempo hábil e suficiente para responder essas questões de notícias de fake news, direcionamento de opiniões, né? Então, a própria empresa OpenAI está, né, desenvolvendo uma outra ferramenta inovadora chamada Sora. E essa ferramenta é uma ferramenta para desenvolvimento de vídeos, né? Até então, nós tínhamos, né, a construção de vídeos, mas vídeos muito curtos, de 5, 6 segundos, com erros muito gritantes, né? Uma pessoa senta e de repente perde parte do corpo, ela vira e vira 360, coisas que não ficavam legais, né? E o Sora está vindo com uma capacidade fantástica de construir vídeos de um minuto e pouco, com qualidade de transição de telas, algo fantástico. E exatamente com medo que essa tecnologia seja utilizada exatamente no que nós estamos bem próximos aí a entrar, que são as eleições nos Estados Unidos, eles estão com a proposta de postergar o lançamento dessa tecnologia exatamente por causa disso. Mas já está revolucionando o mundo, né, de Hollywood, por exemplo. Já surgiram notícias que produtores cancelaram a construção de estúdios porque eles tiveram acesso a teasers dessa tecnologia e perceberam que não faz sentido eles gastarem 800 milhões de dólares para construir um estúdio, porque essa tecnologia está vindo com uma capacidade tão grande que eles preferem investir nessa tecnologia do que investir em estúdios, né? Então, veja o impacto que tudo isso está gerando dentro do nosso contexto global, né? E, claro, os impactos nas profissões, né? Então, profissões que até bem pouco tempo atrás eram consideradas profissões que não iriam sofrer impacto, né, da tecnologia,
de qualquer forma, como a própria programação e os programadores, hoje nós já temos notícias de grandes empresas que estão reduzindo a contratação de engenheiros de software, exatamente porque os processos automatizados, utilizando inteligência artificial, estão aumentando os níveis de produtividade dos atuais engenheiros e programadores. Então, não significa que a máquina está substituindo os profissionais, mas os profissionais estão se tornando mais produtivos e por isso eu não tenho uma demanda tão grande para contratar outros profissionais. Na área da medicina também, né? Considera-se ali uma atividade extremamente especializada e totalmente direcionada a um ser humano com características específicas para realizar isso. Também temos várias notícias de diagnósticos, né, de tratamento de imagem sendo feitas de forma igual ou superior, né, aos diagnósticos feitos pelo homem. E um item talvez mais interessante é que recentemente uma pesquisa desenvolvida pela Google, uma inteligência que a Google está desenvolvendo, especificamente voltada para a parte de diagnóstico e conversa, né? Interface com os pacientes, detectou o que eles chamam de uma consequência positiva da tecnologia, da IA. A IA não foi previamente treinada para apresentar uma boa empatia com os pacientes, mas os pacientes relataram uma empatia igual ou superior aos próprios médicos. Então veja que interessante, né? Os sistemas de inteligência estão conseguindo ser mais empáticos com os pacientes do que os próprios médicos, né? Então veja o risco disso daí para as profissões. Eu tenho uma pergunta, Ricardo. Claro, pode falar. Então, diante desse seu discurso até o momento, quer dizer que assim, a IA ela não veio para substituir o homem, ok, não tem essa capacidade da empatia, mas é fato que assim, os profissionais que estiverem adaptados e conseguir utilizá-la a seu favor, vão ser profissionais que vão se destacar, uma vez que eles vão conseguir apresentar resultados talvez melhores ou num tempo mais curto que os profissionais que não utilizam. É isso. Com certeza. Nós temos várias linhas de pensamento, né, dentro dessa área. Uma delas é que os profissionais hoje serão substituídos não pela máquina, mas sim por outros profissionais que sabem muito bem utilizar aquela ferramenta. Eu gosto, de uma outra abordagem, uma abordagem talvez não tão eh, apocalíptica, né, no sentido de, nossa, né, perderemos emprego mesmo sendo especializados. O que eu vejo, comparando toda a evolução, né, da tecnologia, é, é que a inteligência artificial ela vai se tornar uma tecnologia que nós chamamos na computação de tecnologia ubíqua, ou seja, a inteligência artificial ela vai entrar no nosso dia a dia, entrar na nossa vida de tal forma que a gente nem perceba que ela existe. Ela será uma ferramenta que vai fazer parte do nosso dia a dia. Então, nós seremos mais produtivos e entregaremos mais, iremos realizar muito mais coisas, né, dentro do nosso trabalho. Então, a incorporação disso vai ser tal qual nós tivemos tecnologias disruptivas em tempos anteriores, né, como o próprio surgimento da internet, do Google, né, o pessoal falava que era um absurdo você usar o Google para fazer uma atividade. Hoje é elemento básico do nosso dia a dia, né? Seria um absurdo você usar uma tecnologia de um editor de texto digital que pode corrigir sem ter que sem eu precisar usar um tipo de artifício para corrigir uma tecla na minha máquina de escrever que eu escrevi errado, né? Então, esses conceitos eles vão mudando conforme os benefícios vão sendo percebidos pela sociedade, né? Mas é claro, tudo isso é uma grande incógnita, porque o que nós realmente percebemos é que a transição de tecnologia de uma para a outra, da nossa próxima era disruptiva, vai ser muito menor. Então, com certeza, a mudança é algo, né,
que a gente poderia dizer, né, constante, né, usando aí o perdão da palavra, mas a mudança será constante, Ok, beleza? E claro, beleza. nós não podemos, né, deixar de tratar aqui o item que traz todos a essa nossa conversa, que é a área de gestão de projetos, né? Então, nós temos, sim, né, apresentado várias notícias, eu tenho acompanhado várias notícias de redução também de contratação de profissionais em gerenciamento de projetos, exatamente pelo mesmo motivo dos outros elementos ali apresentados, né? As ferramentas de IA, elas têm um grande potencial de ajudar os profissionais em gestão de projetos a serem mais eficientes. Então, provavelmente será uma constante muito maior, né? Vocês, caros gerentes de projeto, terem que lidar com muito mais contratos ao mesmo tempo, muito mais projetos ao mesmo tempo, porque as ferramentas vão potencializar essa atividade de vocês do dia a dia, né? Então, dentro da nossa área de economia de projetos, né, onde a IA pode ajudar? Ela pode ajudar na análise de dados, né? Então, para aqueles que têm aí ah, ah, a licença, né, do ChatGPT 4, você pode subir vários arquivos, vários PDFs, documentos, planilhas, pedir para que ele faça uma análise desses dados e que você peça para que ele faça um cruzamento de informações e um planilhamento destes dados. Ele consegue fazer isso para você. Você consegue pedir para que ele analise, né, evidências e encontre padrões em dados que estão sendo apresentados, ele consegue trazer isso para você também, né? Ele tem ótima capacidade de otimização de recursos. Quando você tem, por exemplo, um portfólio de projetos e você precisa fazer aquele equilíbrio, né? Aquele jogo de quebra-cabeça para onde colocar aquele recurso muito valioso e muito específico em um projeto e depois ele passar para outro, ele vai fazer isso de forma muito tranquila. Por exemplo, naquela apresentação que você, meu caro gerente de projetos, é convidado a realizar para a sua diretoria às 4 horas da tarde do dia de hoje, né? E são 10 horas da manhã. Meu Deus, agora está naquela correria de fazer uma apresentação. Existe uma tecnologia chamada, né, uma IA chamada Gama.app, que ele gera, né, apresentações, claro, né, eu sempre fui muito cético quanto a essa questão da geração automática de slides para uma apresentação, até porque ele busca informações ah, na internet ou na base dele, né, que não são exatamente a forma, o tom, o jeito que você quer dar para aquela apresentação. Mas eu descobri, pesquisando mais sobre ela, que você pode não utilizar o script, o prompt, né, de comandos para ele, mas você pode criar um roteiro. Então você cria um roteiro com informações detalhadas de cada uma de cada um dos seus slides e ele vai montar da forma como você solicitou tudo isso, de forma muito rápida. Então é claro, né, como sigo muitos profissionais da área de gestão de projetos que estão se aprofundando muito na inteligência artificial, o trabalho com a IA, ele é um trabalho de parceria. Você tem que pensar nele como se fosse um consultor especializado naquilo que você está trabalhando, e você vai trocando com ele, né? Então, olha, eu quero falar sobre isso. Você vai no chat GPT e ele traz um roteiro para você. Você complementa esse roteiro, coloca mais informações, vai no Gama app e coloca esse roteiro. Ele vai criar a estrutura de slides. Você troca temas, coloca gráficos, vai no Canva, muda o gráfico, coloca ele animado, cria um. Então você vai conversando com essas tecnologias e vai gerando essa apresentação muito mais com a sua cara e exatamente com dados relevantes para o que você está fazendo. E no item 4 ali, é uma coisa que está sendo discutida muito atualmente, que são os agentes de inteligência artificial, né? Porque até então você tem plataformas onde você conversa com aquela IA e pede coisas, ela responde, né? Como o Midjourney, você pede para fazer a imagem, ele
cria a imagem, vai trabalhando, mas você vai tendo uma troca. Agora nós estamos entrando numa era de agentes, onde você vai programar uma inteligência artificial para fazer determinadas tarefas, ou seja, para ir no seu, de vez em quando, ir no seu e-mail e analisar se tem alguma coisa importante, já responder se aquilo for realmente relevante, você tem um texto base para responder, organizar isso em pastas. Olha, aqui são os e-mails que foram importantes que você recebeu no dia que você tem que ler. Isso daqui é spam, isso daqui pode ficar no segundo tempo, né? Então, são agentes inteligentes que aprendem com que você toma de decisões no dia a dia e que vão replicando essas informações. Então, tudo isso são ferramentas que hoje já estão disponíveis, não é uma coisa, né, futurista, já estão disponíveis e estão sendo utilizadas por outros profissionais dentro da área de gestão de projetos também. E no meio de tudo isso, né, surge a nossa dúvida que trouxe todos vocês aí o tema, né? E aí? A IA vai realmente nos substituir? Vai substituir os seres humanos? E a resposta é não. Por quê? Porque a IA não tem RG, gente. A IA, ela não assume responsabilidades, né? Ou seja, se der algum problema, quem que eu vou processar? Né? Eu vou processar o RG, eu vou processar quem utilizou aquela tecnologia, quem lançou mão daquele conteúdo para realizar alguma ação, certo? Então, o trabalho que você tem com a inteligência artificial é um trabalho de troca e de validação. Então, você dá um input inicial, retroalimenta o seu conhecimento com aquilo, trabalha em outras plataformas, volta e sempre valida aquela informação, sempre questiona se realmente é válido aquela informação que está sendo apresentada. Então, né, nós não seremos substituídos por seres humanos, né? Nós não seremos substituídos por IA, mas sim por outros seres humanos com esse tipo de conhecimento. Então, quais são os aspectos humanos essenciais dentro desse contexto? Sabemos que muitos trabalhos repetitivos serão substituídos, e principalmente, pessoal, trabalhos repetitivos, aqueles que são da esfera do pessoal que está no escritório, que está trabalhando com os computadores, ou seja, esse tipo de trabalho tem um potencial de ser muito mais automatizado do que aqueles trabalhos braçais, né? Aqueles trabalhos que realmente estão ali, né, no ar livre, realizando ações nas ruas e tal. Esse trabalho, por quê? Porque a tecnologia dos robôs, né, a robotização, ela não está andando na mesma velocidade que a inteligência artificial. Então, para esse tipo de trabalho, há uma expectativa de uma interferência da inteligência artificial menor e muito mais demorada. Mas alguns aspectos humanos que são essenciais, então, nesse contexto, é que nós temos que puxar para nós exatamente aquelas características que envolvem relacionamento, como que nós construímos essas conexões com outros seres humanos e como a gente gerencia esses conflitos, né? A liderança, que é um processo de construção gradual, não é simplesmente você delegar, né? Não é simplesmente você avaliar e criticar. É uma construção também de um relacionamento que passa por uma observação, por um entendimento, por uma demonstração de erros e falhas também suas, né? De uma orientação baseada em questionamento e não baseada em ordens imperativas. Então, tudo isso forma um processo de liderança. Não é simplesmente a informação ou o comando, né, imperativo, e principalmente a tomada de decisão. E aqui é o ponto que eu puxo mais o item, né, a apresentação para minha sardinha, né, que é a tomada de decisão, ou seja, a avaliação crítica e o julgamento dentro desse contexto. Por mais que a máquina utilize processos e métodos muito bem avaliados e que são os melhores métodos para perceber e julgar dentro de uma situação, quem escolhe usar esse método ou essa informação que a IA apresentou somos nós, são vocês. Vocês é que vão tomar a decisão se você vai acatar, né,
essa tomada de decisão ou não, né? Então, dentro desse contexto, nós trazemos um olhar muito humano sobre esse processo, né? Muito nosso, de envolver também elementos não somente puramente objetivos, mas também a nossa percepção, né? O que nós chamamos de intuição, né? Quando a gente faz a avaliação de grandes referências na área corporativa, como Steve Jobs, né? Poxa, qual é o olhar visionário que ele teve, o processo intuitivo que ele teve na construção, né, da tomada de decisão sobre fazer um determinado produto e como fazer aquele produto dentro de um contexto onde o mercado não tinha outra referência. Não tinham elementos que representavam isso. Então, de onde ele tirou isso, né? Grandes pesquisadores dentro dessa área de tomada de decisão, como o Aston Agor, né, dedicou grande parte da sua vida estudando as tomadas de decisão intuitivas dentro de ambientes corporativos, entendendo como grandes executivos tomavam decisão e como se caracterizava essa intuição dentro de um ambiente corporativo, né? Então, ele criou até processos para identificar e questionários para identificar se uma instituição ela toma decisões de forma mais intuitiva ou mais objetiva, né? Outros elementos que ficaram bem evidentes dentro dessa área de tomada de decisão, como, por exemplo, o estudo em campo de um grande psicólogo chamado Gary Klein, que estudou a tomada de decisão em ambientes extremamente agressivos, sem espaço de muita reflexão ou muita análise. Ele entrevistou bombeiros, né, que tomavam decisões dentro de um ambiente crítico, né? E um dos entrevistados dele trouxe um elemento, uma discussão, uma reflexão muito interessante, né? Quando eles entraram em uma casa que estava pegando fogo, eles estavam na cozinha, ele era um bombeiro-chefe, né, um bombeiro com muita experiência, com muitos anos de prática. Ele entrou com a sua equipe e quando ele entrou com a equipe na casa, instantaneamente ele gritou para todo mundo: sai, 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 sai. Ele não conseguia explicar, ele simplesmente pediu para todo mundo sair e conseguiu salvar a equipe dele, porque dentro de instantes a cozinha toda desabou. Depois percebeu-se que o incêndio começou na parte de baixo da cozinha e tal, e ele, com técnicas, né, de psicologia, ele conseguiu, né, identificar junto com esse bombeiro o que fez com que ele percebesse e tomasse essa decisão intuitiva. Olha só que engraçado, não sei se vocês já ouviram essa história, mas ele percebeu um aquecimento exagerado na ponta da orelha. Na ponta da orelha, ele percebeu um aquecimento, um calor muito maior do que o normal, e isso levou a ele a algo que ele não sabia descrever o que era, mas ele sabia que tinha alguma coisa errada. Então veja, né, a capacidade humana de utilizar outros elementos, outras variáveis, né, outros sentidos que não somente a visão e não somente, né, o processo mental e cognitivo de julgamento e pensamento crítico, mas também a percepção de outros elementos. Mas essa É, tomada, desculpa. claro, Desculpa. não, que é isso, pode falar, fica à Então, vontade. não, é porque você está dando aí esses exemplos da percepção humana e tal, e aí o Arthur Story, ele colocou aqui uma seguinte reflexão seguida de uma pergunta. Vejo muitas pessoas falando sobre o uso da IA em diferentes campos. Atualmente, consigo ver valor no profissional que tem a capacidade de conectar diferentes funcionalidades oferecidas por diferentes plataformas. Perfeito. Entretanto, ainda não vi ninguém usando o IA na prática na gestão de projetos com ganho considerável de eficiência e produtividade. O caminho seria criar uma metodologia inserindo uma funcionalidade de cada trecho. Adicionalmente, alguma dica de como adicionar essas funcionalidades na cultura da empresa, muitas vezes resistente à mudança? Perfeito. A questão da cultura da empresa, isso realmente passa por um processo até metodológico de ah, inserção de novas ideias, né? Isso eu já
tive contato há muito tempo, porque também tive essa demanda, essa necessidade em outras empresas que trabalhei, de realmente entender como que eu faço para inserir uma nova ideia. Né? Então, pesquise sobre isso. Existem métodos, né, para inserção de novas ideias, ou seja, para tornar novas ideias parte da cultura da organização, né? Então você parte de um pressuposto de organizar as pessoas em grupos, aqueles grupos de pessoas que são mais suscetíveis a novas ideias, aquelas que são neutras e aquelas que são normalmente têm uma tendência mais de resistência a novas ideias. Então você começa com um trabalho de cultura dessas pessoas que estão mais próximas, né, que são mais adeptas a essas novas ideias e apresenta e aplica essa nova ideia em projetos ou partes muito pequenas de um projeto e demonstra, né, para a liderança e, a tomada e os tomadores de decisão, né, o valor e a importância que aquilo trouxe para aquele projeto ou para aquela ação e façam com que eles reflitam a vantagem que eles terão competitiva em aplicar aquele pequeno processo em todos os demais. Como uma dica de ferramenta, eu indico para vocês que têm acesso ao GPT-4 um GPT chamado Prompt Mestre 2.0. Esse Prompt Mestre 2.0 ele é fantástico. Por quê? Porque ele te ajuda a construir prompts. É muito bacana. Você chega com uma proposta inicial para ele e ele devolve um conjunto de perguntas e ele vai te orientando a como construir melhor o seu prompt. E no final, você vai sair com um prompt muito melhor e muito mais otimizado do que você partiu inicialmente. E desse ponto, você pode utilizar isso para o processo de ideação de projetos, né? Se a gente for pensar num Canvas, por exemplo, um PM Canvas, que existem as 13 áreas para você construir, por exemplo, um termo de abertura do projeto, você pode, a partir dessa ideação inicial que você construiu junto com o mestre, o Prompt Mestre 2.0, você cria um chat onde você vai perguntando coisas específicas para cada um daqueles quadradinhos, daqueles 13 quadradinhos do PM Canvas. É uma abordagem bem interessante e ele vai trazer um refinamento do seu projeto muito interessante, muito bacana. Então, essa seria uma dica aí para você. Obrigada, Tranquilo? Ricardo. Obrigada. Continuando então. Só que nesse mundo da tomada de decisão, principalmente nesse processo intuitivo que nós estamos falando, que está muito relacionado à nossa característica humana, né? Nós não temos somente grandes exemplos, né? Pelo contrário, nós temos muito mais falhas do que exemplos positivos, né? Então, nós temos muitas falhas, por exemplo, na área de investimentos financeiros onde investidores individuais tomam decisões baseadas em emoção, porque eu gosto dessa empresa, porque eu gosto daquele carro, porque eu me sinto bem com me associando a essa marca e fazem investimentos que não estão relacionados com o contexto, não usam técnicas objetivas para tomar essas decisões, né? Pesquisadores que eram até inclusive alunos de um dos grandes autores que eu sigo e uso como base para minha tese de doutorado, que é o Daniel Kahneman, inclusive ganhador de prêmio Nobel, né, com esse tipo de pesquisa dentro dessa área de tomada de decisão, fizeram um estudo sobre mais de 20 anos de tomadas de decisão de investidores individuais, relacionando mais de 163 mil transações. E tomaram como hipótese que é, as ações que eles venderam foram melhores do que as ações que eles compraram, porque isso é uma tomada de decisão muito comum dentro de um ambiente de investimento. Eu pego um grupo de ações que estão normalmente indo bem, eu vendo essas ações e eu compro outras ações. A tomada de decisão intuitiva desses profissionais ou desses investidores normalmente é de que essas ações que eles estão comprando são melhores do que eles venderam. E esse estudo desses alunos do Kahneman percebeu
que mais de 60%, né, das ações que foram vendidas tiveram, durante o próximo ano, uma evolução inferior a desculpe, uma evolução superior à que eles compraram. Então, o grupo de ações que eles compraram tiveram resultados inferiores, na maioria das vezes, em relação às que eles venderam. Então, veja que a tomada de decisão intuitiva, né, influenciada por emoções, né, nem sempre vai trazer esses benefícios que a gente chama desse faro, esse tino, essa percepção sobre-humana que nós temos, né? Em áreas como gestão de conflitos, né, gestão de crises, onde você toma faz uma leitura errada de uma outra pessoa e toma decisões precipitadas que vão piorar muito mais o conflito que está sendo, né, travado ali no ambiente pessoal ou profissional. E na seleção de pessoas, né? Quando você usa ou acaba caindo em vieses que vão influenciar essa contratação. O próprio Kahneman, no livro dele bem famoso, né, de 2011, o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, ele descreve uma situação que aconteceu com ele. Ele eh, trabalhou no exército, né, de Israel na sua juventude, com 21 anos, já era formado em psicologia e foi designado para fazer seleção, né, e contratação de soldados para o exército de Israel. E entendendo e percebendo, né, que ah, avaliações diagnósticas clínicas eh, dentro da área psicológica tinham resultados inferiores a dados estatísticos, e sendo um psicólogo e sabendo já disso, o que que ele fez? Ele construiu um processo muito mais direcionado a coletar informações e criar situações de avaliação do dia a dia dessas pessoas, desses potenciais soldados, do que simplesmente uma entrevista, que é algo muito comum entre, né, o corpo de psicólogos, valorizar muito mais a percepção e a análise diagnóstica do que esse processo. E ele descreve no livro dele grandes resultados, né, em detrimento a tomadas de decisão mais baseadas em entrevista, né? E aí a gente vai ter várias outras falhas que provavelmente vocês teriam ali vários exemplos para a gente poder discutir aqui de empresas que sucumbiram exatamente por tomadas de decisão estratégicas, né, errôneas, projetos que fracassaram exatamente por tomadas de decisão sem se basear em informações ou sem utilizar técnicas objetivas adequadas, né? Trabalhando e valorizando muito mais essa questão intuitiva da experiência, crises sociais, ou seja, temos vários exemplos aí de tomadas de decisão políticas que geraram grandes problemas aí, trazendo situações impopulares, né? Mas então, quem é o responsável por tudo isso, né? Então, todas essas falhas, elas não são causadas por falta de inteligência, ou por falta de experiência, ou más intuições. Isso é culpa do que nós chamamos de vieses cognitivos e das heurísticas dentro desse nosso processo ah, nesse nosso processo cognitivo. E de onde vieram esses termos, né? A heurística, como entendemos na modernidade, surgiu de um artigo, de um trabalho feito pelo Herbert Simon na década de 50, que estava estudando a tomada de decisão e avaliando a capacidade limitada dos seres humanos em tomar decisões em contextos complexos. Então, ele fundamentou, né, esse conceito de heurística da psicologia moderna, que leva em consideração a nossa limitação na nossa capacidade de processamento de informações, ou até numa questão muito mais natural do cérebro humano de buscar economizar energia. Então, nosso cérebro está sempre tentando economizar energia, de todas as formas, tanto no processamento, quanto também em guardar energia, porque nós viemos de uma característica de evolução
humana, onde nós estávamos sempre em um ambiente muito agressivo, no sentido de recursos. Então, a gente não tinha comida disponível, água disponível, então a gente ia armazenando isso. E o cérebro ainda tem essa característica. Então, ele busca atalhos, e esses atalhos foram chamados pelo Herbert de heurísticas. Em algumas situações, essas heurísticas, não vamos falar que as heurísticas ou os desvios são totalmente ruins, eles são muito bons e garantiram a nossa evolução até hoje, né? No sentido de você conseguir fazer desvios mais curtos e perceber que uma estrutura que parece um jacaré é um jacaré. Eu não vou ficar tentando ir lá e cutucar para ver se é um jacaré. Tem alguns stickers que a gente vê, ou uns memes, né? Que fica lá o animal tentando testar, ver se tem gosto de jacaré, né? Até que ele é comido pelo jacaré. Ou seja, essas heurísticas nos ajudaram a tomar decisões muito mais rápidas e é, tomar o que a gente chama de atalhos cognitivos para tomar decisões satisfatórias, embora não ótimas. Então, esse é o detalhe. As heurísticas, elas buscam trazer uma tomada de decisão satisfatória, mas não ótima. E o que, que são os vieses cognitivos, né? Ou também desvios cognitivos, né? Então, do ponto de vista psicológico, né, ele descreve um padrão de desvio, tanto no julgamento quanto nas tomadas de decisão, e é caracterizado por um tipo de erro nesse processamento da informação, né? Então, é uma forma que o cérebro, né, busca em estabelecer analogias e até se associar às heurísticas para buscar uma forma muito mais simples e eficiente de tomar aquela decisão, né? E tudo isso está dentro de um contexto maior, apresentado pelo Daniel Kahneman e pelo seu companheiro de pesquisa, né, o Amos Tversky, que construíram o que nós chamamos de teoria dos dois sistemas ou teoria do sistema dual, onde ele personifica duas partes do cérebro, a parte que é chamada sistema um e sistema 2. Então, talvez muitos de vocês já tenham escutado isso pelo livro que ficou famoso, né, o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Exatamente é essa teoria, né, que ele constrói a ideia de um sistema um e um sistema 2. O sistema um intuitivo e o sistema 2 racional. O sistema um ele é muito mais rápido, trabalha de forma paralela, ele é automático, não tem esforço, ele é associativo, tem uma aprendizagem lenta e está totalmente influenciado pelas emoções. Já o sistema 2, né, ele é devagar, ele trabalha em série, ele é controlador, ele gera um esforço muito grande, ou seja, você demanda muito esforço para tomar aquela decisão. Então, esses dois sistemas, eles estão em constante conflito ou podemos dizer em trabalho conjunto no seu cérebro agora, né? Você talvez por uma questão relacionada à emoção ou um estímulo fisiológico, tem a demanda por ah, comida, você está com fome, né? Só que você vai ser, talvez, levado a tomar uma decisão diferente porque você fala, poxa, eu trabalhei o dia inteiro, estou nesse webinar agora, estou fazendo muito esforço, poxa, né? Eu mereço. Eu vou pedir uma pizza, eu vou pedir um cachorrão. Ou seja, se você for pensar racionalmente, você vai falar, não, eu tenho que seguir minha dieta, comer minha marmitinha, comer ali as coisas que eu estabeleci, né, meu pãozinho integral, mas não, né? O seu sistema um já tomou a decisão. O sistema 2 ele entra para justificar a sua tomada de decisão. Então eles trabalham em conjunto e muitas vezes é assim, dentro desse contexto, que surgem os vieses e as heurísticas. E eu vou trazer para vocês aqui alguns desses vieses, né, para a gente discutir e trabalhar e ver como que eles funcionam no dia a dia. Primeiro, a gente fala dos vieses, do viés da ancoragem, muito utilizado, né, dentro da área de marketing, né? É a nossa tendência de se ancorar em uma informação inicial, mesmo quando os dados adicionais são apresentados, né, ou influenciando tomadas de decisão subsequentes. É aquele famoso número do lado do preço. Olha, D
59,90 por 39,82. Nossa, era 59, então agora está 39. Poxa, deve estar muito mais barato, vou comprar. Mas talvez do lado o preço desse mesmo produto seja R$ 25. Mas porque houve um trabalho de ancoragem dessa, dessa, ah, dessa tomada de decisão, você julga que você está tendo um benefício e você não busca outras informações. Então, esse sistema também é muito utilizado em negociação, quando você vai, sei lá, comprar um carro, você vai comprar, né, uma casa, né? Então, tem toda a técnica de negociação. E um dos principais elementos, né, dessa negociação é a ancoragem. Onde eu vou ancorar meu preço e onde o outro vai ancorar o preço dele. E dentro dessa faixa é que a gente trabalha, né? Nessas âncoras que são criadas. Então, o problema disso é você tá tão focado nessa ancoragem que não buscar informações adicionais para validar se essa informação é pertinente ou não. Ô, Temos também, Ricardo, antes pode de falar, você seguir com isso daí da ancoragem e tal, claro, mas um pouquinho antes, o Tiago tinha feito aqui uma pergunta, ele primeiro quer te parabenizar, tá, pela aula de ar, e perfeito, obrigado. segundo é uma pergunta, sem polêmica, mas Hum, com uma percepção. E aí em projetos é uma realidade para todos ou existe tipo de projetos mais propícios? boa pergunta. Inicialmente, vejo que ela tem potencial para apoiar os profissionais da gestão de projetos em qualquer característica, né, qualquer setor ou até abordagem, né, seja ela preditiva, seja ela ágil ou até híbrida, né. Mas o que nós estamos percebendo é que, como eu comentei, né, nós temos uma tendência um pouco mais lenta a tomar essas decisões, nós como organização, né, como grupos é, amorais, né? Sem moralidade, sem considerar moralidade, né? É, esses grupos acabam tomando decisões um pouco mais lentas. E esse nosso processo que estamos vivenciando hoje é um processo muito rápido de tecnologia e crescimento. O que que acontece? Por uma insegurança, essas empresas não estão apoiando muito e incentivando os seus profissionais a utilizarem IA. E o que está acontecendo? Está sendo uma tomada de decisão muito particular dos profissionais, dos gerentes de projeto, em pagarem, por exemplo, um GPT-4. E eu recomendo fortemente, né? Assim, paguem, invistam no GPT-4. É a melhor inteligência, a melhor tecnologia que nós temos hoje, e ela vai auxiliar demais no seu dia a dia, né? A gente paga aí 2.000, 3.000 reais na educação dos nossos filhos, né? Em colégios de referência. Por que que a gente não vai investir 100 reais por mês na nossa carreira, né? Em algo que vai trazer benefício agora, não é no futuro, é agora para o seu dia a dia. Então, que eu vejo muito é que o pessoal não está investindo, né? Não está investindo, as empresas não estão investindo e quem está saindo na frente são os profissionais que estão por conta, né, investindo nessas ferramentas. Beleza, obrigada. Beleza? Então, voltando aqui, né, falamos do nosso viés de ancoragem e trago para vocês aqui também a heurística da disponibilidade. Essa heurística da disponibilidade, ela tem uma tendência de basear decisões em exemplos imediatos que vêm à mente, frequentemente ou mais recentes ou emocionalmente carregados. Vocês já perceberam aquela tendência natural das pessoas em pararem de viajarem de avião quando recentemente ouviram falar de um acidente de avião, mesmo sabendo que o modal, né, esse tipo de transporte é o mais seguro do mundo, né? Todo mundo fica com medo, não pela característica do voo, mas por ter ocorrido alguma coisa muito próxima e você, através desse viés de disponibilidade, fica emocionalmente carregado e acaba tomando decisões de não viajar de avião, prefere ir de ônibus, sendo que às vezes o ônibus
tem uma probabilidade de risco muito maior. Né? Então, nesse caso, né, os riscos é você não avaliar a probabilidade e simplesmente tomar a decisão carregado por essa emoção, por essa informação que está muito mais latente, muito mais vívida na sua mente nesse momento. Nós temos também a heurística da representatividade, ou seja, quando tomamos julgamentos baseados em estereótipos ou semelhanças superficiais, ignorando outras informações. Isso acontece muito, por exemplo, quando pessoas escolhem votar em determinados políticos porque ele é bonito, porque ele tem um estereótipo que representa a nossa categoria, né, porque ele tem um cabelo bonito, né? Ou seja, ele tem uma aparência de um tomador de decisões firme, sem que faça uma avaliação prévia de informações de como ele se comportou em situações anteriores, tomando decisões, ou até dentro do contexto da classe que você está inserido, né? Temos o viés de regressão à média. Esse também é muito interessante quando nós temos, e isso é uma característica que eu me incluo muito como professor, né? E esse temos que tomar muito cuidado para não cair nesse tipo de viés, que é chamado viés de regressão à média, onde nós temos uma tendência de superestimar ou subestimar a continuidade de eventos únicos ou extremos ao longo do tempo. Por exemplo, quando um aluno tem um desempenho excepcional no começo da disciplina, ajudando muito, participando muito, né, ou fazendo uma atividade que foi excepcional, e a gente acaba é, utilizando, né, esse mesmo olhar e não percebendo que ele é um aluno mediano. Ou seja, ele caiu na média. Por quê? Porque ele fez um evento único que me chamou a atenção. Ou até o contrário, né? Quando você tem, né, um grupo de alunos ou um aluno que não foi muito bem e você desde o começo já estereotipa ele, fala, não, esse aqui não vai dar certo, né? Ou seja, sem você perceber que ele pode evoluir ao longo desse conteúdo, ao longo dessa disciplina, né? E temos o efeito halo, que é uma tendência de permitir que uma única característica positiva influencie demais a percepção geral de algo ou de alguém. Ou seja, você pode tomar decisões ou julgamentos do trabalho, por exemplo, de uma equipe, como sendo excepcional, exatamente por causa de um elemento de qualidade que ele apresentou no trabalho, mesmo que os outros não foram positivos, mas aquele elemento de qualidade te chama a atenção e classifica todo esse grupo, esse trabalho, e você ignora as fraquezas ou pontos de melhoria dessa equipe. E a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre isso, né, sobre vieses e heurísticas. E eu trago para você, né, aqui um compêndio muito legal, foi feito pelo John Manugian em 2018, que ele condensou até aquele momento todos os vieses e heurísticas estudados até aquele momento. Pode ser que aumentou? Pode. Mas aqui, nessa imagem, nós temos 188 vieses e heurísticas mapeados até o momento. Então, é com base nesse tipo de, com base nessa apresentação que eu estou trabalhando, né, e construindo a minha tese de doutorado, né, onde você tem ali 4 grupos bem característicos de vieses heurísticas. Aquele que está trabalhando, está focado na memória, aquele onde você precisa tomar uma decisão urgente, uma decisão imediata, quando aquela informação não faz muito sentido, ou vieses e heurísticas, quando você tem um conjunto muito grande de informações. Então, basicamente, nós temos esse contexto, e para aqueles que quiserem se aprofundar e estudar mais sobre isso, né, temos aí, isso aqui está disponível é, livremente, né? Eu tirei do Wikipedia, né? Ele publicou e disponibilizou os direitos, então vocês podem pesquisar lá como Codex, né? O Codex dos vieses cognitivos, e vai estar lá presente para vocês estudarem e darem um zoom bonitinho, né? Com alta resolução. Então, o que resta para nós dentro desse contexto, né? Trazer, poxa,
tenho vários problemas ali que eu posso cair, como é que eu posso fazer para evitar esses problemas, né? O simples fato de você saber que esse viés, um ou outro, né, existe, já te potencializa a não cair nesse mesmo viés. Então, isso é um elemento importante, ou seja, a informação. Você estudar sobre esses vieses, essas heurísticas, já vai automaticamente aumentar o seu grau de senioridade em tomadas de decisão. Né? Mas um processo que exige, né, um trabalho muito maior de soft skill é você trabalhar a autoconsciência, ou seja, você reconhecer essas heurísticas e monitorar para identificar se você está caindo em um desses vieses ou não. Coletar muito mais informações, ou seja, não ficar satisfeito com essas informações, claro, dentro do possível, né? Porque nós sabemos que dentro do contexto, né, da gestão de projetos, a gente sempre trabalha numa faixa de incerteza para tomada de decisão, né? É aquela coisa de simplesmente tentar buscar mais opções, né? Ter esse pensamento crítico de questionar constantemente essas premissas e buscar alternativas, validar a sua tomada de decisão com pares. Então, você ir conversar com outros colegas e falar, poxa, né, estou querendo tomar uma decisão desse contexto, o que que você acha? Então, isso ajuda muito a evitar esses vieses e fazer com que você use com o maior potencial possível aquela característica que é nossa, que é a característica humana, né, que são as características de liderança e tomada de decisão. Então é isso aí, pessoal, né? Encerro aqui a minha apresentação. Peço desculpas aí por ter passado um pouquinho do tempo, mas se acharem interessante, ainda se existirem mais perguntas, né? Abro agora para novas perguntas e poder bater papo sobre isso. Nossa, é muita informação, né? Mas, assim, eu acho que é muita informação relevante e interessante para o nosso dia a dia, para a nossa vida como profissional, pessoas também que... Por isso que a gente está o tempo todo, né, se movimentando e buscando novas oportunidades, iniciativas, se desenvolver, e eu acho que você trouxe aqui insights bem interessantes. Eu só tenho a te agradecer. Foi muito bom, Ricardo. Muito bom mesmo. E eu Muito que agradeço a obrigada. oportunidade.